Você já sentiu que às vezes você trabalha muito e você não consegue avançar e ver resultados no seu trabalho? Pois é, esse livro aqui vai falar muito sobre esse assunto e eu quero dividir com vocês um pouco do aprendizado que eu tive nessa leitura. Muito prazer, eu sou Nath Siqueira e nesse canal eu trago muitas coisas sobre produção de conteúdo, livros e muitas coisas do meu dia a dia de empreendedorismo digital que vai ajudar você com o seu trabalho com as suas redes sociais. Esse livro veio de uma sequência, né? O primeiro livro desse autor chama Essencialismo, o autor é Greg McKeown, não sei como fala esse nome. E foi muito importante eu ter lido o Essencialismo antes, até recomendo para você ler antes o Essencialismo. Tem até vídeo aqui no canal sobre esse livro. Então ele abre, né? Ele tem uma visão melhor a princípio, né? Ele abre a sua visão para depois você vir com sem esforço. Então, se você ainda não leu o Essencialismo, eu recomendo que você leia antes desse livro aqui. Esse livro começa mostrando para nós que a gente tem que tirar esse estigma de que trabalhar mais significa ter sempre mais resultado. Ele vai trazer uma forma da gente ter mais resultado se esforçando menos, trabalhando de uma forma mais inteligente. Então ele vai nos ensinar a complicar menos as coisas, né? Encontrar caminhos melhores para trabalhar, para que principalmente a gente não tenha um esgotamento mental. Então ele mostra caminhos simples de produtividade. Para a gente ter sucesso, a gente não precisaria estar se matando de tanto trabalhar. Eu, né, venho de uma geração de pais, né, os meus pais sempre trabalhavam muito. E quanto mais você trabalha, mais você vai alcançar. Sim, de fato, quando a gente empenha muito esforço, a gente de fato vai ter resultado. Mas uma vez eu lembro que eu li uma frase, não lembro se era do Bill Gates, que falava que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente não trabalha de uma forma muito inteligente. É claro que quando a gente trabalha na CLT ou a gente é concursado, a gente tem o nosso emprego fixo, talvez por mais que a gente trabalhe, a gente não ganhe mais, porque a gente tem algo, né? Eu tenho um valor fixo para receber, um valor mensal para receber. Só que o tempo que a gente tem disponível extra, que a gente pode estar fazendo uma renda extra, a gente pode trabalhar de uma forma inteligente e de fato conseguir melhores resultados financeiros aí, que acredito que é o que a maioria das pessoas desejam. Eu, pelo menos, desejo e por isso trabalho no meu tempo livre como social media. Eu vou resumir para vocês as 3 partes que esse livro trabalha. A primeira parte, ele trabalha um estado sem esforço. Então, antes de fazer as coisas de uma maneira mais fácil, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa analisar algo que a gente vai fazer e pensar: como eu faria isso de uma maneira mais eficiente, sem me esforçar tanto? E se isso pudesse ser mais fácil de fazer? Ele fala que a gente complica muito as coisas, que muitas vezes as coisas são super simples e a gente mesmo vai criando coisas para que aquilo se torne difícil. Uma outra coisa que ele fala é sobre a gente encontrar prazer nos processos, principalmente aqueles mais difíceis. Ele cita um exemplo de falar de finanças com a esposa, que era algo muito difícil e isso tocou muito porque realmente aqui em casa às vezes a gente tá cada um por si, não se reúne, não fala sobre planejamento, sobre finanças, e ele tentava tornar aquilo algo mais prazeroso. Então, por exemplo, marca um dia na semana para ter uma conversa sobre as finanças, para colocar tudo, planilhar, para fazer o planejamento. E como que isso pode se tornar algo mais prazeroso? Quem sabe, a gente gosta muito de comer pizza. Então, no dia que a gente for conversar sobre as finanças, vai ser um dia que a gente vai comer uma pizza. Então, enquanto a gente come a pizza, a gente vai fazendo isso. Percebe como a gente torna algo que é pesado, difícil, no momento prazeroso? Isso é um exemplo que ele cita e que eu comecei a implementar aqui, que eu acho que ficou bem bacana. Então, a gente faz algo que a gente gosta com algo que talvez incomode um pouco. Outra coisa que ele fala muito nessa primeira parte é sobre descansar. A gente tem muito essa visão, principalmente trabalhando com o digital, que se a gente está descansando, a gente se sente culpado por não estar produzindo. Tanto o digital como essa workaholic, né? Sempre está trabalhando. Então, quando a gente está descansando, quando a gente está fazendo algo que não é ligado ao trabalho, a gente sente que a gente está perdendo tempo. A gente sente que a gente poderia estar produzindo e a gente se sente, tipo, um lixo. Tipo, nossa, eu poderia estar fazendo algo. Eu, no meu trabalho como social media, às vezes eu estou descansando, eu poderia estar adiantando algo, mas se eu não descansar, eu não vou conseguir produzir bem. Na época que eu estudava para concurso público, eu sempre vi que era muito importante dormir bem. Porque não adiantava eu passar horas e horas, madrugadas estudando, que o meu cérebro já não estava absorvendo nada.
Ele já tinha parado de absorver faz tempo, porque eu precisava dormir. E o descansar, ele aflora as nossas ideias, as nossas criatividades. E o descanso não precisa necessariamente estar dormindo. Você pode estar caminhando, descansando, você pode estar aproveitando uma coisa, um hobby que você tenha. Hoje eu vejo, cara, que hobby eu tenho? Meu hobby ultimamente é dormir. Mas você pode procurar outras coisas que façam você descansar a mente. Isso pode trazer para você até uma ideia de como transformar algumas coisas de maneira mais fácil, além de você ficar mais produtivo no que você faz. Na segunda parte, ele vai falar sobre ação sem esforço. Depois que você trabalha na sua mentalidade, é hora de você agir dessa maneira, agir sem esforço. Na verdade, não é nem agir sem esforço, é trocar isso por uma maneira mais eficiente. Quando você torna as coisas mais eficientes, mais fáceis de fazer, automaticamente você está fazendo menos esforço. Então, primeiro você muda a sua mentalidade, que para você fazer algo bem, você precisa se esforçar muito, a ponto de chegar à exaustão. E depois você vem trabalhar com essa ação sem esforço. E o primeiro passo óbvio é parar de planejar muito e partir para a ação. Quantas vezes você já pensou em gravar um vídeo, começar um canal, fazer alguma coisa diferente, uma oferta diferente dos seus produtos, uma ação que você tenha, e você fica planejando, você tem várias coisas anotadas, tudo está na sua mente, você salvou a inspiração, você fez pastas e pastas e simplesmente você não dá o primeiro passo. Não fica planejando demais, apenas comece. Eu estava pensando em fazer esse vídeo faz tempo que eu não tinha vídeo aqui no canal e pensando sobre como eu ia falar, já tinha feito minhas anotações e passaram 3 semanas e eu não tinha gravado esse vídeo. Então, abre a câmera, dê o seu primeiro passo e faça. Segunda coisa, simplificar as coisas. Quanto mais difícil, quanto mais a gente fica pensando e implementando coisas numa atitude que era tão fácil de fazer, a gente fica, sabe, inventando moda, mais difícil vai ser. E maiores as chances da gente ficar procrastinando, da gente ficar enrolando. O simples funciona, o básico funciona, sabe? O básico bem feito, o feijão com arroz. Então, a gente parar de ficar inventando moda em muitas coisas que são mais simples do que parece. Talvez eu vim aqui fazer um vídeo muito mais breve, trazendo os tópicos, seja muito melhor do que eu querer enfeitar e trazer um vídeo mega bem elaborado. E aí, por isso eu ficar procrastinando, porque eu nunca tenho tempo de fazer algo muito mega elaborado, entende? Uma outra coisa é a gente desenvolver um ritmo sustentável de trabalho. Cara, eu quero produzir conteúdo na rede social todos os dias. Aí você tá lá morrendo porque você tem um monte de trabalho para fazer, você quer produzir, você quer editar vídeo. Aí você pode ter um burnout, né, um esgotamento, você simplesmente pode desistir do que você estava fazendo porque você está cansado. A gente tem que ter um ritmo sustentável de trabalho. Cara, se você não consegue postar todos os dias, às vezes você posta 3 vezes por semana. É muito melhor você ter uma consistência, uma constância, do que você começar com tudo e na outra semana você cansada, há um mês você falar, não aguento mais. Então a gente precisa ter um ritmo sustentável de trabalho, encontrar ferramentas e formas da gente simplificar o nosso trabalho para que a gente consiga, de fato, manter uma consistência. Depois que a gente vem da mentalidade para ação sem esforço, chegou a hora dos resultados sem esforço. Como que eu vou conseguir mais resultados sem me esforçar tanto? Parece meio difícil, né? Ainda mais quando você é criado tipo de dar o sangue para ter resultados. Claro que vai ter horas que a gente precisa, mas a nossa mente precisa entender que a gente vai conseguir muito mais coisas também simples, de maneira simplificada. A gente não precisa complicar tudo. Primeira coisa que ele fala, aprenda com os outros. Você tá aqui já vendo esse vídeo, você tá aprendendo comigo, às vezes porque você não tem tempo de ler esse livro e você está procurando um resumo. Você já está aprendendo algo com menos esforço. Talvez você pode procurar um audiobook e ouvir esse livro enquanto você tem as suas outras rotinas da casa, fazer sua caminhada, sua atividade física. A gente não precisa reinventar a roda, sabe? A gente pode pegar muitos atalhos. Às vezes a gente faz um curso que tem algo mastigadinho para nós, às vezes a gente delega algo, a gente aprende com o erro de outras pessoas e com a internet a gente consegue pesquisar tanta coisa, tanto conhecimento disponível pra gente na internet, e a gente pode abreviar para a gente ter resultados melhores, aprendendo com quem já errou, já quebrou a cara, com quem já teve resultado também. Não aprender com esses gurus aí que vendem fórmulas milagrosas aí, porque é só golpe, né? A gente tenta ficar imune a golpe. Ele também fala sobre a gente automatizar processos. Então, um exemplo na criação de conteúdo, se você puder deixar agendado, você já ganhou tempo, né? Os seus conteúdos ali programados para postar. Quando a gente automatiza algo, a gente faz uma vez e colhe resultados por muito tempo. Então, procure formas de deixar o seu trabalho automatizado no que puder. Pô, eu funciono muito bem na agenda de papel e não funciono bem no Google Agenda. Mas tem pessoas que funcionam muito bem com o Google Agenda e já conseguem deixar toda organizada a sua rotina. Então, o que você puder colocar ali, para que você não tenha que se esforçar para lembrar o que você vai fazer, ou o próximo passo que você der, por exemplo, já é muito bom.
Outra coisa que ele fala, que também eu não acho assim muito fácil, é a gente construir confiança e delegar. Como eu trabalho na internet, muitas vezes a gente acha que se a gente colocar a nossa mão não vai ficar exatamente como eu quero. E claro, uma pessoa fazendo não é a mesma coisa que eu. Então por isso que a gente precisa treinar pessoas, capacitar pessoas para nos ajudar. E quando a gente treina a equipe e simplifica o fluxo das tarefas, nossa, a gente consegue crescer muito mais. A gente consegue ter mais resultados sem precisar se esforçar tanto. E o final desse livro, ele conta uma história pessoal dele, né, que ele tem uma filha e a filha desenvolveu um problema sério de saúde e era aquela correria, né, correria ainda com os médicos e tudo. E ele sempre pensava, como que eu posso fazer desse período um período mais leve? Né, curtir o processo, curtir a minha família, curtir a minha filha, sem ser algo tão pesado para mim. E isso me marcou bastante, esse final, essa história dele, eu achei muito interessante. E ele termina o livro com essa frase aqui que eu vou ler para vocês. Seja qual for a dificuldade ou a dor que você precisou enfrentar na vida, por mais significativa que tenha sido, ela empalidece em comparação com o poder que você tem de escolher o que fazer agora. Depois que ele conta a história, né, que ele tem vivido com a família dele, ele colocou essa frase, então impacta muito. É uma leitura 10 de 10, super recomendo, mas como eu falei, eu recomendo você ler o Essencialismo antes. Eu acho que vai fazer muito mais sentido você começar com ele e depois vir aqui para o Sem Esforço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e me seguir aqui, porque tem muitas coisas sobre livros e conteúdos que eu trago para vocês. E até o próximo, pessoal. Tchau, tchau!